Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O cristão filho de Deus tem que aprender uma coisa: se ele vive a sua fé, se ele vive a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, ele não pode temer absolutamente nada. E existem muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje e tem medo de alguma coisa. Você não pode ter medo de nada, porque quem habita na tua vida é o Deus Todo-Poderoso, e ninguém é maior do que Ele. Amém, gente? Ninguém é maior do que Ele. Só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui essa passagem aqui, e olha o que diz o início da palavra. Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? E nunca esmorecer. Eu pergunto a você que aqui está, nos dias que nós estamos vivendo hoje, existem pessoas dentro da igreja que estão desanimadas? Existe? Existe. Existem pessoas que estão esmorecidas? Existe. Existem pessoas que oram muito? Existe. Existem pessoas que oram pouco? Existe. Existem pessoas que não oram? Existe. Por isso que você vê a diferença na igreja hoje de pessoas que de fato alcançam a sua vitória rápido. Existe aquelas que demoram um tempo, e existe aquelas que não recebem nada, mas com determinado tempo ela vai receber. Mas poderia ter recebido antes, mas não vive a fé e a confiança de fato e de verdade como é para se viver. Por que acontece isso? Porque muitas pessoas, quando se deparam com situações difíceis na sua vida, ao invés de ir para cima do problema, não, a pessoa esmorece, ela desanima. Ela diz mesmo assim: por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo outro? Meus irmãos, ei, olha para cá. Quando você está passando por uma luta, você pensa que aquilo ali é normal? Não é. Aquilo ali não é normal. Mas todos nós temos que passar por tal situação. Todos nós vamos enfrentar problemas. Todos nós vamos enfrentar tempestades, dificuldades. E eu provo para você, dentro da Bíblia, tem um homem que a Bíblia fala a respeito dele. Um homem chamado Jó. A Bíblia diz que esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas uma certa feita se apresentou os filhos de Deus diante do Senhor, e no meio dos filhos de Deus estava o diabo. E Deus falou para o diabo: ei, Satanás, de onde tu vens? A Bíblia diz que Satanás falou: eu estava rodeando o quê? A terra. E Deus falou para Satanás: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás falou: eu observei, eu estava vendo ele, mas ele é assim porque o Senhor tem guardado tudo que ele tem. Entenda, entenda bem uma coisa: quando você está na casa de Deus, quando você está na presença de Deus, você não perde nada, você está ganhando. Você pode não ver o resultado de imediato, mas Deus já está preparando a tua vitória lá na frente. Amém? Mas você precisa
aprender uma coisa: a enfrentar os obstáculos. Jó enfrentou um grande obstáculo que nós não suportávamos. A Bíblia diz que Jó, ele ficou leproso do alto da cabeça à planta dos pés. A situação dele foi tão difícil, ei meus irmãos, foi tão difícil, que a Bíblia diz que a cama de Jó era cinzas. E uma pessoa que se deita em cinzas, ela quando se levanta bem limpinho, não é? Todo sujo. A Bíblia diz que Jó, ele para se coçar era com caco de telhas. Mas ele nunca negou ao Deus da sua vida. Ou seja, era um homem íntegro, reto, mesmo na situação difícil que ele se encontrava. Mesmo na situação difícil que ele se encontrava. E muitas das vezes nós estamos passando por uma pequena luta, e essa luta tem tirado muitas pessoas do sério, a tal ponto da pessoa abrir a boca para reclamar e falar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Jó, ele não abriu a boca para fazer tal pergunta ao Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, pelo contrário, a Bíblia diz que Jó chegou e falou na situação difícil: Deus deu, Deus tirou, glória a Deus. Amém? É o que nós temos que fazer diante das situações difíceis que nós passamos no nosso dia a dia. Ninguém passa por acaso por uma situação difícil. Deus está no controle dela, e no momento exato Deus vai entregar aquilo que almeja e deseja o seu coração. Só que nós temos que ter paciência, e é isso que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas é impaciente. Ei, observe aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos lá. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu o que, meus irmãos? Adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, ei, dá uma olhadinha para cá agora. Qual foi a atitude dessa mulher diante de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum? O que ela fez? Ela orou. Ela orou diante da situação difícil. E o juiz falou: eu não vou julgar a sua causa. E ela continuou o quê? Orando. Continuou perseverando. E o juiz chegou para ela: eu não vou julgar a sua causa. E ela continuou o quê? Perseverando, orando. E quantas são as vezes que você se depara com um problema e você não ora, mas você abre a boca para reclamar, mas você não toma atitude como esta mulher tomou. Por isso que muitas pessoas não vencem mesmo estando dentro da igreja e confessando o nome do Senhor. Não vence porque abre a boca mais para reclamar do que para orar. E essa mulher não. Ela não desistiu do seu objetivo. Ela não baixou a cabeça. Ela disse: esse homem pode não temer a Deus, ele pode não respeitar homem algum, mas o meu Deus, em uma hora ele vai ter que responder. Amém? É essa atitude que nós temos que tomar diante do Deus Todo-Poderoso. Não desistir. Porque, meu irmão, tudo que há na terra passa,
Mas o que permanece é a palavra de Deus na nossa vida. É o que nos leva a ter vida e vida eterna. É onde nós vamos morar com o Senhor. Não pense que é fácil entrar lá. Para entrar lá, nós temos que pagar o preço aqui. Nós temos que andar no caminho do Senhor. Nós temos que fazer a vontade dEle. E muitas pessoas estão atribuladas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque está preocupado mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Quando você está revestido do Espírito de Deus, quando você está cheio da presença de Deus, você está preparado para vencer o dia de amanhã. Amém? Amém, gente? Então não vamos esmorecer, não vamos baixar a cabeça. Quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que aquele que está causando os problemas da sua vida e diante de você. Talvez você diga: bispo, eu estou passando por uma situação difícil dentro da minha casa, mas nada é impossível, meu irmão. Ei, o próprio Jó, ele passou por uma situação difícil dentro da sua casa, no momento em que ele estava numa situação que aparentemente não existia mais solução. Chega a mulher para trazer uma palavra negativa para ele, e disse mesmo assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou: loucas, não sabe o que falas. Ou seja, mesmo na situação que ele se encontrava, ele disse: o meu Deus a qualquer momento vai mudar esta situação. Amém? O meu Deus a qualquer momento vai mudar essa situação. Ele continuou confiante. E é isso que Deus está esperando de cada um de nós. E o que é que nós temos feito muitas das vezes? Nós temos se voltado para fulano e tem falado mesmo assim: eu não vou com a tua cara. Mas está dentro da igreja. Tem pessoas que estão carregando no seu coração mágoa. Tem pessoas que estão dentro